Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe de maneira gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu queria chamar a sua atenção a esta mensagem. Aliás, eu queria alguns minutos da sua atenção, você que me ouve agora do outro lado. Eu tenho certeza, você que vai ouvir esta mensagem, vai valer a pena, até porque esta mensagem eu chamaria de marcas da vida, o título desta mensagem. Por quê? Porque é exatamente sobre as marcas da vida, sobre o que vou me referir dentro desta mensagem aqui. 1 Samuel, capítulo 11, versículo 2, diz assim: Porém Naás Amonita lhe respondeu: Farei aliança convosco sobre a condição de você ir vazar dos olhos direitos, trazendo a Senhor vergonha sobre todo Israel. Queridos irmãos, você percebe aqui que Naás, ele percebeu a fragilidade do povo de Deus naqueles dias, um momento de fraqueza, porque o diabo, como ele é covarde, é na fraqueza que ele trabalha, é na fragilidade de alguém que ele trabalha. Por isso eu falei das marcas da vida. Provavelmente você que me ouve agora, alguma vez na vida algo te aconteceu, ou algum episódio você viveu aonde marcou sua vida de uma forma ou de outra. Por isso que eu falei de marcas da vida. E Naás, ele aproveitou essa fragilidade ou essa fraqueza da parte do povo de Deus para impor as suas condições, para aproveitar o momento de fraqueza ou de fragilidade desse povo, usando de uma fé de segunda intenção, sendo um verdadeiro fura-olho, simplesmente para deixar a sua marca no povo de Deus. E tem gente que é assim, tem gente que aproveita da fraqueza de outro para aproveitar-se daquele alguém. Tem gente que aproveita muito das vezes pela pessoa ela ter um bom coração, pela pessoa ela ser uma pessoa bem intencionada, por ter intenção de ajudar a outro. Tem gente que aproveita da fraqueza de outros. Tem pessoas que procura qual é o ponto fraco, a fragilidade de alguém, simplesmente para prejudicar outras pessoas, para deixar sua marca na vida de outro de uma forma ou de outra. Mas eu aprendi, queridos irmãos, ao longo da minha vida, que se a gente não puder ajudar, também não devemos atrapalhar a vida de ninguém. E tem gente que não ajuda, tem gente que só atrapalha. Tem gente que em vez de ajudar se torna um obstáculo na vida de outro. Tem gente que em vez de ajudar se torna uma pedra na vida de outro. Tem pessoas que em vez de ajudar se tornam muitas vezes um obstáculo na vida de um outro alguém. Tem pessoas que em vez de viver a fé, tem pessoas que em vez de andar, acaba muitas vezes nem anda, impede que outros possam andar. Naás era esse tipo de pessoa, queria deixar a marca do povo de Deus de um jeito furando o olho, aproveitando da fragilidade daquele povo, da fraqueza daquele povo, para deixar a sua marca naquele povo de qualquer jeito. Tem gente que é exatamente como Naás, só aproveita da boa vontade dos outros. Tem gente que aproveita que outro tem um bom coração para aproveitar daquele alguém. Isso serve para alguém que está me ouvindo agora em algum lugar. Cuidado com os fura-olhos da vida, cuidado com pessoas mal intencionadas, cuidado com pessoas que aproveitam da sua fraqueza, da sua fragilidade, cuidado com pessoas de mal intenção, cuidado com pessoas de maus desígnios, porque essas pessoas elas são como Naás, elas aproveitam simplesmente da fragilidade de outros para se aproveitar da fraqueza daquele alguém e acabar atrapalhando aquele alguém mais cedo ou mais tarde. Então tome muito cuidado, seja vigilante, porque há muitos Naás espalhados por todas as partes. E o que não falta, queridos irmãos, acredite, para ajudar são poucos, mas para atrapalhar é o que mais tem. Se existe uma coisa no mundo, são pessoas como Naás para nos atrapalhar na nossa caminhada. Acredite, há muita gente assim. Porque o diabo, como falei, ele é covarde. O diabo ele aproveita a fraqueza das pessoas simplesmente para tentar ser obstáculo na vida dos mesmos, porque na fraqueza ele aproxima-se para impor as suas condições. Na fraqueza das pessoas, o diabo ele se aproxima para tentar deixar sua marca nelas. E muitas vezes consegue deixar sua marca na vida de alguns escravizando,
muitas vezes consegue deixar na vida de outras marcas da própria vida, porque ao longo da vida tem pessoas que são judiadas, ao longo da vida tem pessoas muitas vezes que são marcadas simplesmente por não ter um bom relacionamento dentro de casa, porque o próprio diabo não permite a pessoa ter, e tem pessoas que aceitam isso. Outros são marcadas muitas vezes pelos conflitos que vivem, tem pessoas que aceitam. De uma maneira geral, de uma forma ou de outra, o diabo sempre tenta deixar sua marca na vida das pessoas. Muitas pessoas, embora elas não percebam isso, mas o diabo trabalha para marcar de uma forma ou de outra. Quantas pessoas ao longo da vida não foram marcadas de alguma forma, por algum episódio que viveu, por algo que aconteceu, algo que talvez você não queria que tivesse acontecido, acabou te marcando. Assim existe até nos dias atuais pessoas atualmente que continuam marcando a vida de outros, não deixando a marca das coisas boas, mas deixando a marca das coisas ruins da vida, sendo um obstáculo na vida de outros, sendo muitas vezes uma pedra no sapato, sendo muitas vezes um empecilho. Pessoas que não andam na mesma fé que outros, pessoas que não pensam de igual modo como os outros pensam. Há pessoas que, infelizmente, em vez de elas andarem para frente de querer bem os outros, acabam muitas vezes atrapalhando. Há muitas pessoas que é como Naás, quer marcar a vida dos outros, mas não quer marcar pelas coisas boas, quer marcar a vida dos outros, mas quer marcar através, sendo um problema na vida delas. Eu não posso marcar a vida das pessoas sendo um problema, eu devo marcar a vida das pessoas contribuindo para o bem na vida delas. Você que me ouve, nós devemos marcar a vida das pessoas contribuindo para o crescimento. Nós devemos marcar a vida das pessoas através das coisas boas da vida, levando elas a viver as coisas boas da vida. Nós devemos marcar a vida das pessoas contribuindo para o bem na vida de outros e não contribuindo para a destruição. E Naás queria marcar a vida das pessoas, mas ele queria marcar com a sua marca, sendo fura-olho na vida delas. Então cuidado com os Naás da vida, cuidado com pessoas que pensam como Naás, porque Naás ele impôs a sua condição no momento de fraqueza daquele povo. Naás impôs a sua condição no momento de fragilidade. É no momento de fragilidade e de fraqueza que o diabo se aproxima. É no momento de fragilidade que o diabo ele vai impor as suas condições. É no momento de fragilidade que o diabo impõe as suas condições para lançar alguém na dívida. É no momento de fragilidade que o diabo impõe as suas condições para acabar com famílias, para destruir ministério. É no momento de fragilidade que o diabo impõe as suas condições para que pessoas até tirem a sua própria vida, para que pessoas sumam, não dê notícia a ninguém. É no momento de fragilidade que o diabo sopra para as pessoas agir sem pensar e muitas vezes se lançar muitas vezes numa determinada prisão do vício, a prisão do álcool, de algo semelhante, e muitas pessoas elas nem conseguem perceber, nem conseguem se dar conta. Quantas pessoas fazem besteira com a própria vida por algo que o diabo impõe a elas? O diabo ele aproveita a fraqueza, ele aproveita a fragilidade para impor as suas condições. Então tem pessoas que assim são como Naás, aproveita a fraqueza para aproveitar da boa vontade. Muitas vezes o diabo aproveita a boa vontade das pessoas para escravizá-la. Tem pessoas que percebem que outros têm um bom coração, começa a aproveitar, começa a sobrecarregar, começa a ajudar, começa a explorar, começa a aproveitar da boa vontade daquele alguém. Percebe que a pessoa tem um bom coração e começa a aproveitar porque percebe um bom coração daquele alguém. Isso é o diabo usando pessoas também para escravizar outro. E é onde você tem que tomar cuidado, você que me ouve agora, para que você não seja escravizado, para que você não esteja sendo, você não está nem percebendo, porque isso é a estratégia do diabo. Ele usa estratégia para escravizá-lo quando ele percebe que as pessoas são bem intencionadas, quando percebe que elas têm um bom coração, ele aproveita da boa vontade das pessoas. Então tome cuidado. Esses são os verdadeiros fura-olhos da vida. Pessoas que aproveitam da fraqueza de outros. Pessoas que aproveitam da boa vontade de outros. Pessoas que não vivem a mesma fé. Pessoas que não têm um bom coração e aproveitam de que têm um bom coração. Pessoas que não usam de boa fé como aqueles que têm um bom coração, acabam usando de má fé para prejudicá-lo. E muitas vezes a gente não se dá conta. Então você que me ouve agora, que você seja vigilante, olhe em sua volta e se pergunte se as pessoas que estão em tua volta estão usando de boa fé para com você ou se está sendo um Naás na sua vida. Repito, cuidado com as marcas da vida, porque tem coisas que nos acontecem que por mais que a gente tente esquecer,
mas de um jeito ou de outro, Deus não permite a gente esquecer simplesmente para a gente lembrar de onde Ele nos tirou um dia. E são coisas que acabam nos marcando, a gente fica marcado de um jeito ou de outro. Então, cuidado com as marcas da vida, ocuse na asa de sua volta. Tá bom, queridos? Eu vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Boa reflexão em nome de Jesus.